Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 5 de julho, são 8h22 da manhã. Estamos começando mais uma aula de filosofia do componente curricular de filosofia 1, no curso técnico integrado em agropecuária. Destaco a importância, de vocês estarem aqui nesse momento, É importante que vocês usem o tempo de vocês também para ir já adiantando as coisas, as atividades de vocês da semana. E quero agradecer já aqui a presença, é estranho a gente falar em presença, Mas, enfim, agradecer aqui a presença, dos que estão nesse momento aqui conosco, a Aline, a Júlia, a Érica, o Marcos, a Alessandra, a Bianca, a Cássia, a Sara, a Amanda, o Gustavo, o Eduardo, a Natália, a Larissa, o Gustavo Alves, a Rafaele, a Agnes, Fabrício, o Matheus e a Lavínia. Então, que possamos aí aproveitar bem essa manhã, esse nosso momento de aula, Eu tenho dito isso sempre nas reuniões, nas atividades que participo também com o pessoal da coordenação de ensino e direção de ensino, que eu valorizo muito esse momento, e eu acho que ele tenta, em alguma medida, reproduzir aquilo que de mais parecido nós tínhamos no sistema presencial, que é a aula, Então, se a gente não tiver pelo menos esse momento de aula, pelo menos uma vez na semana, eu acho importante que a gente tenha esse momento, É o que talvez nos deixa mais parecidos ainda, apesar das dificuldades e da forma como isso está acontecendo, Mas eu ainda acho que essa é a forma mais razoável da gente ter algo parecido com o que era o ensino presencial, E é isso que nos caracteriza, é isso que nos marca como estudantes, certo? Então, eu queria agradecer a vocês, por estarem aqui agora. Nós vamos, então, na aula de hoje, dar um passo a mais. Nós estamos estudando as origens da filosofia, os primeiros filósofos, as primeiras formas de fazer filosofia, E é importante que a gente sempre parta daquilo que os filósofos produziram para a gente poder aprender com eles. E nós hoje daremos um passo a mais, para estudar um dos grandes clássicos da história da filosofia, que é Aristóteles, Se a gente for ver esses três grandes filósofos da antiguidade, desse período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são distantes temporalmente um dos outros, um de cada outro, mas um é discípulo do outro sempre, Então, nós vamos ter o Sócrates, que é mestre de Platão, e Platão, que é mestre de Aristóteles, Então, um sempre é o mestre do seu próximo filósofo, Então, que o que a gente veja na aula de hoje também seja uma sequência, na linha do pensamento, desses filósofos clássicos da antiguidade, Bom, então eu vou fazer aqui a projeção da minha tela, e vocês, qualquer coisa, me comuniquem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Sim, senhor. Ótimo. Então tá, beleza. Vamos lá. Aqui, ótimo. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a gente está vendo um pouco da história, da origem da filosofia, E o filósofo da aula de hoje é Aristóteles. Bom, diferentemente dos outros que a gente estudou, de Sócrates e Platão, Aristóteles ele não é um ateniense, mas vai estudar em Atenas. Se a gente pode usar essa expressão sem cometer os anacronismos, que é trazer a ideia de um tempo e jogar para outro, é como se Aristóteles fosse fazer intercâmbio na época de estudante dele, e ele foi fazer um intercâmbio lá em Atenas, Ele é de uma cidade mais ao norte do Mediterrâneo, um lugar chamado Estagira, E Aristóteles, então, é conhecido também entre os atenienses como o Estagirita, que é o nome da pessoa que vinha de Estagira. Então, também muitos chamam Aristóteles de o Estagirita. Bom, então, o Aristóteles é um desses filósofos que está aqui nesse quadro representado. Esse é um quadro do século XVI, É
é um quadro renascentista, né, desse pintor chamado Rafael Sanzio, tá? Então, aqui nós temos vários filósofos dessa época do período clássico, tá? Então, ali eles estão discutindo, lendo, estudando, trocando ideias, né? Por exemplo, dizem, essa pintura, primeiro, ela comete muitos equívocos, né? Como as pessoas da época não tinham muito essa noção tinham essa noção de tempo, né? Mas eles acabavam dando, em função da sua pintura, os pintores acabam fazendo muito isso, né? Geralmente eles fazem, a gente chama isso de licença poética, né? É você permitir que uma obra de arte ela tenha um erro pela beleza, sendo que isso é mais belo do que se fosse a narrativa correta, né, daquilo que ela está representando, tá? Então aqui, ó, só para vocês, porque a gente pode dizer que isso é um erro, né? Porque aqui é o centro, ó, vocês estão vendo esse aqui, ó, esse aqui seria Sócrates, né? E Sócrates não viveu no mesmo tempo que Aristóteles, né? Sócrates morreu em torno de 70 anos antes do Aristóteles viver, tá? Então, não teria como Sócrates e Aristóteles frequentarem o mesmo espaço, né? Assim como deve ter alguns pré-socráticos aqui, lá do século VI a.C., né? Alguns sofistas, né, como Protágoras e o Górgias, também estão representados, se não me engano, são esses aqui do fundo, ó, que eles estão falando, tá? Aqui nós temos uma filósofa mulher, né? Também existiam filósofas mulheres nessa época, né? Essa aqui era uma delas. E aqui é o centro, ó, estão vendo bem aqui no centro, ó? Aqui no centro nós temos, esse é Platão, tá? Platão. Estão vendo a mão do Platão aqui, ó? Estão vendo a mão do Platão aqui? Conseguem ver? Aqui. Sim, prof. Talvez vocês não consigam ver, porque talvez a imagem não esteja tão próxima assim, né? Mas depois, quando vocês olharem com mais atenção, procurarem essa imagem, digitarem aí no Google, Escola de Atenas, né? Vocês vão ver essa pintura aqui. E vocês podem olhar ela com mais atenção, com mais detalhes, aproximar essa imagem, tá? Bem aqui ao centro estão os dois principais filósofos desse período clássico, que é Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Estão vendo como é que está o Platão aqui, ó? Platão está com a mão para cima, assim, ó, né? Vocês lembram de que era a realidade para o Platão? Qual que era a realidade mais real para o Platão? Lembram? Onde que estava a realidade mais real? Lembram do mito da caverna que a gente viu semana passada? Onde está a realidade mais real? Está onde? Está lá no mundo das ideias, né? Então, por isso que Platão aparece ali com a mão levantada para cima. A realidade está no mundo das ideias. O Aristóteles, depois a gente vai ver um pouquinho mais, ele foi discípulo de Platão. E era considerado o discípulo mais sábio na academia. Essa é um retrato da academia de Platão, né? Era considerado o discípulo mais sábio de Platão, Aristóteles. Mas olha como é que está a mão do Aristóteles aqui, ó. Estão vendo? Conseguem ver a mão do Aristóteles? A mão do Aristóteles está aqui, ó, está para baixo. Tá? Está apontando para baixo. Ele está com a mão espalmada, com 5 dedos, assim, né? De modo geral, a gente pode simplificar o Aristóteles na primeira grande oposição a Platão. Para Aristóteles, o mundo, a realidade mais real, não está no mundo das ideias. Ela está aqui no mundo sensível. Está nesse mundo aqui que nós estamos. Não é que não exista o mundo das ideias, mas a realidade mais real é a realidade que a gente absorve pelos nossos sentidos. Tá? Então, essa é uma grande oposição ao pensamento de Platão, né, que o Aristóteles vai, depois a gente vai ver um pouquinho mais um desdobramento disso. Né? Eu escutei algo do chat, alguém falou alguma coisa, levantou a mão? Fui eu que tinha levantado a mão, prof, mas é o mouse clicou sozinho. Tá, beleza. O Matheus, acredito que esteja se referindo, né, Matheus, que o Platão está dizendo que a realidade é aquela que está lá no mundo das ideias, né? Como se fosse a realidade eterna, né, que estaria lá no mundo das ideias. Bom, então, isso é só para a gente começar um pouquinho falando do Aristóteles, tá? Eu quero trazer alguns aspectos da vida dele, né? Então, o Aristóteles é um jovem
Alguém falou alguma coisa no chat? Sim, isso, Matheus, em relação à caverna, exatamente, né? A realidade é aquela que está lá fora da caverna, não é a que está dentro da caverna, tá? O Aristóteles, então, como falei para vocês antes, né? Ele tinha 17 anos, um pouco mais que a idade de vocês, né? E na formação dele, então, ele sai da cidade dele, de Estagira, né? O pai dele era médico, né? Não era um médico na época não era uma pessoa de posses, né? Tantas posses como são os médicos de hoje, pelo menos a maioria dos médicos, né? Ou pelo menos alguns médicos, né? Que não são tão poucos também. Geralmente, na nossa sociedade atual, os médicos são... A profissão de médico ela é extremamente valorizada, né? Nessa época, o médico era assim, era um pouco mais do que um curandeiro, né? Ele não podia fazer muito mais porque, né, a medicina da época era uma medicina ainda muito, muito mais voltada para a prevenção, né, do que propriamente para os tratamentos, como ela é hoje. Então, o Aristóteles era filho de um médico, né? E então, mas ele tinha esse interesse pela filosofia, então ele vai estudar filosofia em Atenas, né? Que é a cidade onde é como se fosse o grande centro científico dessa época aqui. Tá? Aristóteles, então, na sua maturidade, é discípulo de Platão, né? Estuda com Platão, né? E todos acreditavam que Aristóteles seria o sucessor de Platão na academia. Porém, pesava contra Aristóteles o fato de ele não ser de Atenas, né? Então, na sucessão, quando Platão morre, né, ainda antes dele morrer, pouco antes dele morrer, ele nomeia um sobrinho dele como sendo o sucessor na academia de Platão, aquela academia, aquela escola ali que a gente viu o retrato, né? E Aristóteles fica um pouco decepcionado com isso, né? E, apesar dessa decepção, o Aristóteles ocupa-se com um novo projeto, né? Então, nesse novo projeto, ele vai fundar, uma própria escola, né? O chamado Liceu, tá? E no Liceu de Aristóteles, tinha uma mudança, uma oposição daí muito grande com a escola de Atenas, que era o seguinte, né? No Liceu de Aristóteles, os alunos, eles aprendiam, eles eram chamados de, primeiro, eles não eram chamados de alunos, né? Estudantes, eles eram chamados de peripatéticos, né? Os peripatéticos. Não é patético, tá, gente? Era peripatético, tá? Os peripatéticos eram os estudantes do Aristóteles que aprendiam caminhando. O Aristóteles dava aula, ensinava as suas ideias, os seus pensamentos, a partir a partir daquilo que eles podiam observar na natureza, no mundo sensível, a partir das discussões que eles faziam, nunca num ambiente fechado, sempre em espaços abertos. Então, essa era a grande marca, o grande ensinamento, né, das aulas do Aristóteles, era você aprender na vivência cotidiana, na prática cotidiana. O Aristóteles, ele vai tem um fato muito interessante na trajetória aí do pensamento do Aristóteles. A gente vai ver, quando vocês forem, esperamos que lá no segundo ano a gente possa fazer isso presencialmente, né? As obras do Aristóteles, diferentemente das obras de Platão, isso é um detalhe pode parecer bobagem agora, tá? Mas como eu falei no primeiro dia de aula, me deem o tempo de 4 anos para ensinar filosofia para vocês, tá? Depois de 4 anos, vocês podem dizer se eu fui um bom ou um mau professor de filosofia. O Aristóteles, ao longo do tempo, né? Porque vejam bem, pessoal, nós estamos falando de um filósofo que viveu há 2.300 anos antes do presente, antes de nós. Tá? Só que os livros de Aristóteles, estão vendo aqui, ó, né? Aqui tem alguém escrevendo, né, um livro. Tá? As obras do Aristóteles, elas ganharam um destino diferente das obras do Platão. As obras do Aristóteles, elas foram lidas mais na região do Oriente. As obras do Platão foram preservadas e mantidas durante muito tempo nos mosteiros, e ela foi associada ao cristianismo, passado todo o tempo, né? Depois vindo o cristianismo, né, que se dá lá no século I da nossa era, né, 2.000 anos atrás, os judeus, né, que foram as pessoas, do judaísmo nasceu o cristianismo, né, mas os judeus também liam as obras de Platão, e não liam tanto as obras do Aristóteles. As obras do Aristóteles foram parar no chamado
mais no reino persa, né? Porque aconteceu uma coisa interessante, e é uma também é um dos fatos da vida de Aristóteles. Aristóteles foi o preceptor, ele foi o mestre de Alexandre o Grande, que foi o primeiro grande rei do Ocidente, né? O reino da Macedônia, né? Que era uma região mais oriental, que conquistou a Grécia, né? E essa conquista de Alexandre fez com que o Aristóteles fosse mais lido nessa região do Oriente do que depois ficou na própria Grécia, né? Então, os gregos liam mais Platão, liam outros filósofos que vieram depois de Platão, e não liam tanto Aristóteles. Mas os persas, o pessoal do Oriente, né, eles liam mais o Aristóteles e cultivaram eles as obras do Aristóteles. Somente depois do século passado, aí, em torno de 1.500 anos, não, em torno de 1.000 anos, pessoal, passados 1.000 anos que as obras do Aristóteles passaram a ser lidas de novo nos mosteiros. Aqui um monge chamado monge copista. Essas obras do Aristóteles, elas entraram, você sabe como? Somente no século XII, XIII, depois de Cristo, nos mosteiros, onde viviam os monges que eram os responsáveis por escrever, fazer cópias das obras desses filósofos, tá? Então, muitas das obras do Aristóteles, elas não eram bem-vindas no cristianismo, né? O Aristóteles escreveu uma obra chamada A Comédia, que ela foi, a gente não tem referência a ela, mas nós não temos acesso, ninguém sabe onde ela está, se tem cópia ou se não tem, provavelmente tenha se perdido, né? Porque essa obra no cristianismo era mal vista, né? O Aristóteles escreve outros textos, né, sobre ética, sobre política, sobre, enfim, tratados de botânica, de biologia, uma série de outras coisas. Mas a obra que fala sobre o riso, né, ela foi perdida, né? E acredita-se que quem fez esse papel foi a Igreja Católica, né? Os cristãos, durante a Idade Média, que não gostavam, né, da ideia de que a gente poderia aprender alguma coisa com o riso. A ética e a política até podia, né? Mas a comédia não, né? Então tem esse detalhe, né? As obras do Aristóteles, elas ficam separadas da cultura ocidental. Durante 1.000 anos, mais ou menos, né? É como se Aristóteles não existisse para os ocidentais, né? E os orientais liam Aristóteles, né? Todo o pessoal da região persa, da Macedônia, onde hoje é o Iraque, o Irã, o Golfo Pérsico, toda aquela região ali, a Arábia Saudita, o norte da África, muita gente lia, uma parte do norte da África lia o pensamento de Aristóteles, né? Então, assim, é como se fosse assim, os seguidores do Platão liam Platão no Ocidente e os seguidores de Aristóteles liam Aristóteles no Oriente, tá? Então, tem essa distinção. Então, como eu falava para vocês antes, né? Aqui está o Aristóteles representado nesse quadro, a Escola de Atenas, e aqui que eu falava para vocês, né? Para Aristóteles, a realidade não está no mundo das ideias, mas ela está no mundo sensível. Ela está aqui entre nós, né? Isso depois a gente vai ver o que significa isso, por que esse detalhe é tão importante, né? Nesse momento inicial aí do pensamento de Aristóteles, tá? Bom, o Aristóteles tem uma frase que é essa que vocês estão vendo aí, tá? Para o Aristóteles, o homem é naturalmente um animal político. Vocês podem achar um pouco estranho isso, né? Um animal político, né? Mas isso está muito ligado à teoria filosófica do Aristóteles. Vamos imaginar o seguinte. Nós somos seres, né? Isso está ligado, assim, à metafísica do Aristóteles. O Aristóteles é, assim, ó... eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Ó, se a gente colocasse lá um pódio, né? Um lugar no que você colocaria, assim, ó, os filósofos mais importantes, né? Se fôssemos colocar aí os 5 mais importantes, né? Talvez o Aristóteles estaria ali no primeiro, segundo, terceiro lugar, com certeza ele estaria lá, tá? Porque também ele é um dos grandes. O Aristóteles é um dos, sem dúvida alguma, um dos grandes filósofos da história da filosofia, tá? E o que faz dele grande, então? Uma das coisas que faz o Aristóteles grande primeiro, o fato de a sua obra ter resistido tanto tempo, né? Então, a gente está falando de um filósofo que escreveu e produziu essas ideias, né?
é como falar para vocês, né? Era assim, é quase no meio do mato, né? Esse pessoal vivia assim num modo de vida muito diferente do nosso, né? E só o fato de eles produzirem, pensarem tantas coisas absurdamente atuais para nós hoje, né? Só isso já é razão suficiente para a gente gastar um pouco do nosso tempo, do nosso dia, para ouvir o que eles podem nos dizer e aprender algo com eles. Tá? Então, essa definição que o Aristóteles dá de o homem ser um animal político é pelo seguinte. Tá? Qual que é o sujeito dessa frase? O homem é naturalmente um animal político. Quem é o sujeito? Nós estamos falando de quem? Vocês certamente estudaram isso. Toda frase na língua portuguesa ela tem uma estrutura muito simples, né? Uma estrutura lógica muito simples, né? Uma frase com sentido completo, né? Sujeito, verbo e predicado. Sim, alguém ia falar alguma coisa? O homem. O sujeito da frase é o homem. Tá? E isso foi o que o Matheus respondeu. Exato, muito obrigado, Matheus. O sujeito da frase é o homem, né? Mas esse homem, ele tem um predicado, né? Ele faz parte de uma... Dentro dele está incluído mais uma categoria, que é o que Aristóteles fala. A categoria... O homem é o quê? Qual que é o predicado da frase? O sujeito é o homem, o verbo é, né? O homem é. Qual que é o predicado da frase agora? Um animal político? Um animal político, exatamente. Só que animal, né? Por que animal? Porque nós também pertencemos à categoria dos animais, né? Nós também fizemos parte da categoria dos animais, né? Só que nós não somos só um animal, nós temos uma característica a mais, né? Nós temos algo que nos diferencia dos outros animais de modo geral, que é a nossa capacidade política, tá? E aqui, pessoal, essa palavra, é uma pena que isso aconteceu, né? Principalmente no Brasil, nós desgastamos muito a palavra político, né? Mas para os gregos, a palavra político, ela tem um sentido muito interessante, né? Que tem a ver com essa ideia de felicidade aqui do Aristóteles. Tá? Então, essa primeira lição do pensamento de Aristóteles. Por que que o homem veja, e naturalmente, não é só o homem é um animal político, o homem é naturalmente um animal político. O que significa essa palavra naturalmente no sentido dessa frase? Vamos lá, pessoal. Pensem aqui, me ajudem. Vamos lá. O que significa essa palavra naturalmente ele é um animal político? O que ele quer? Por que ele não colocou só o homem é um animal político? Mas ele escreveu ali, ó, o homem é naturalmente um animal político. Isso quer dizer o quê? É tipo algo natural para um homem que ele já é. Não é que ele. Como é que eu posso dizer? Já é natural dele ser um animal político, tipo isso. Faz parte da sua natureza, é próprio dele. Isso. Ele não precisou criar nada. Isso não é artificial. Exercer a atividade política não é uma coisa a mais nos seres humanos. Né? É algo que faz parte da sua natureza. Olha, minha rinite está forte hoje. O homem, naturalmente, é um animal político. Faz parte da sua condição, está na sua humanidade, pertence à humanidade dos seres humanos, a essa condição de eles serem políticos. Tá? Mas o que isso tem a ver com a ideia de felicidade? E aqui que vem a primeira lição do pensamento de Aristóteles, primeira turma, primeiro ano da turma de agropecuária. Qual que é a primeira lição? Nós não precisamos nos esforçarmos para exercermos atividade política, e mais, nós nos tornamos felizes ao exercer a atividade política. Ah, professor, né? Mas como que eu vou ser feliz sendo político? Né? Que viagem! Como é que nesse mundo de políticos tão corruptos, de todos os lados, um homem pode ser feliz? E mais, o Aristóteles vai mais longe ainda. Ele vai dizer assim, que o homem só consegue realizar-se como ser humano sendo político. Muito bem. Tá? Isso hoje pode ser uma aberração, né? Mas no tempo do Aristóteles, quer dizer o seguinte, quer dizer que nós
Nós vamos nos tornar felizes quando nós estivermos junto com outras pessoas, porque é esse o sentido de política para o Aristóteles, né? É quando você consegue agir se relacionando com outras pessoas. É quando você consegue agir e fazer o bem junto com outras pessoas, né? É isso que vai nos tornar, é isso que vai nos realizar enquanto seres humanos. É isso que vai nos tornar felizes, né? Quando a gente vai estar com os outros, né? Esse é o sentido de político para os gregos. A palavra polis, a palavra política vem da palavra polis, né? E quer dizer uma ação. O que significa político? Tá politica, que é um verbo. Político entre os gregos era exercer uma atividade. É um verbo. Tá politicar quer dizer estar junto com outros, estar na polis, né? A palavra política vem da palavra polis, né? Polis era onde? Era o lugar em que as pessoas se encontravam para debater e discutir e decidir os rumos do lugar em que eles viviam, né? E o Aristóteles vai dizer que isso é algo que faz parte da nossa natureza humana, que é buscar, e mais, nós vamos, porque isso está ligado à sua própria ética, né? A grande pergunta filosófica do Aristóteles é a busca da felicidade. Como eu faço para mim ser feliz, né? E Aristóteles vai dizer, olha, os seres humanos, eles vão ser felizes quando eles encontrarem a maneira justa de viver junto com os outros. Como é que eu vou saber quando eu vou ser feliz se eu não tiver alguém para me comparar a minha felicidade, né? Como que eu vou saber que talvez aquilo que está me fazendo feliz possa estar fazendo mal para uma outra pessoa? Bom, se está fazendo bem só para mim, então isso não pode gerar a felicidade, né? Porque está fazendo mal para outra pessoa. Então, mas eu preciso do parâmetro, preciso do outro, preciso daquele que é diferente de mim, para mim saber se daqui um pouco eu estou achando que sou feliz, mas essa minha felicidade está causando a infelicidade de outro. Então, essa minha ação não pode ser feliz. Ela não pode ser uma noção verdadeira do que é a felicidade. Então, eu preciso do outro para mim saber o que é a minha felicidade. Estão entendendo? É nesse sentido que nós somos naturalmente seres políticos, né? Políticos porque nós dependemos dos outros. Nós estamos num mundo em que estar com os outros é que vai ser a referência para mim saber se aquilo que eu acho que é a felicidade de fato, tá? Bom, pessoal, até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Tá clara essa primeira ideia? Para mim tá tudo tranquilo, prof. Então, a atividade política ela é uma atividade que envolve os outros. Envolve a mim, envolve os outros, né? E eu não preciso fazer nenhum esforço. É nesse sentido, né, que ela é natural. Nós não precisamos criar nenhum artifício para sermos políticos, tá? Então, nós ocupamos a vida pública, tá? Quanto mais, e vou mais longe, o Aristóteles vai dizer o seguinte, ó, um ser humano só pode ser feliz sendo político, tá? Político nesse sentido, tem que ficar claro o sentido de política para o Aristóteles, no sentido de que você só vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdade das coisas, quando estiver junto com os outros, tá? Bom, aqui eu vou passar rápido por isso, né? Porque aqui são informações bem pontuais do pensamento do Aristóteles, tá? A gente pode dizer o seguinte, todas essas informações que vocês estão vendo aí, né? A gente pode simplificar numa classificação muito simples, tá? O Aristóteles é o primeiro cientista da história do Ocidente, no sentido que a gente faz ciência hoje, né? Porque o Aristóteles ele vai fazer uma divisão, ele vai fazer a organização de todo o saber produzido na época, tá? E o Aristóteles vai dividir o conhecimento em campos do conhecimento, tá? Então vai ter, por exemplo, os pré-socráticos não faziam essa divisão entre astronomia, filosofia, política, não tinha divisão disso, né? O Aristóteles é que vai fazer essa divisão. Lá no Liceu do Aristóteles. O Platão também não fazia essa divisão, tá? Mas no Liceu de Aristóteles,
o conhecimento, os campos do conhecimento vão ser divididos, vão formar novas ciências. Então, você vai ter lá a lógica, a ética, a política, a metafísica, que é uma área que o Aristóteles desenvolveu muito, né? A metafísica do Aristóteles, a lógica, todos os campos do conhecimento vão ser divididos, tá? E aqui, os 3 principais campos da ciência, que eles são divisões clássicas até hoje, pessoal, tá? Então, são divisões que o Aristóteles fez há 2.300 anos antes do presente. Então, o Aristóteles vai dizer assim, ó, que existem basicamente 3 tipos de ciências, tá? As chamadas ciências produtivas, né? Que são aquelas que hoje a gente poderia dizer assim, que são aquelas áreas mais técnicas, né? Que é quando você faz um objeto. Estão ligadas à produção de um objeto, tá? Então, por exemplo, aquilo que a indústria faz, aquilo que o artesão faz, é uma ciência produtiva. O tipo de ciência que se faz ali é uma ciência de natureza produtiva, porque ela produz um objeto, tá? Existem as ciências práticas, né? Que são a ética e a política, que são ações, que são ciências que você aprende, porque ao fazê-las, você está se realizando, como eu falava antes para vocês, né? Para Aristóteles, como que uma pessoa se torna ética? Uma pessoa se torna ética agindo. Então, não adianta eu dar sermão de ética para vocês, dar sermão de moral, né? Não, eu preciso aprender, e eu preciso, ao viver, pensar nas minhas atitudes, né? E é isso que vai me transformar numa pessoa ética, tá? É usando a minha capacidade racional que eu vou me tornar uma pessoa ética, tá? Por isso que o Aristóteles vai dizer que essas ciências práticas, elas são ciências em que o que se faz? Você não faz nenhum produto, mas você te realiza enquanto agente, tá? Então, quando que eu me torno uma pessoa ética? Sendo ético, tá? Não adianta um professor ensinar para vocês, né? Vocês terem uma disciplina de ética lá e alguém dizer para vocês o que é uma ação ética. Não é assim. Para o Aristóteles, né? A ética é uma ciência prática, que eu aprendo agindo, né? Eu preciso experimentar, eu preciso fazer algo, e ao fazê-lo, eu vou saber se aquilo está certo ou não, né? Mas quanto mais eu fazer, quanto mais eu praticar, mais, espera-se, né? Mais ética a pessoa se torna. Quando você faz isso junto com outros, portanto, isso é a política, né? Que é o que eu falava antes. E uma terceira ciência são as chamadas ciências teoréticas ou contemplativas, tá? Que é o estudo das ciências que independem da vontade dos homens e das suas ações. Por exemplo, Deus, né? Estudar Deus é uma ciência contemplativa, tá? Porque Deus independe da minha vontade. Deus existir ou não existir. Outra ciência contemplativa, o tempo, né? A metafísica de Aristóteles talvez é um dos tratados mais complexos e mais difíceis. Tem gente que passa a vida inteira, e eu conheço pessoas que fazem isso, né? O campo da filosofia, que estudam, por exemplo, só uma obra do Aristóteles durante toda a sua vida. Se torna um especialista no pensamento de Aristóteles. Lê grego, né? Lê latim, porque teve traduções para o latim do pensamento do Aristóteles, né? E fica lá estudando, passagem por passagem, linha por linha da metafísica do Aristóteles. Essa é uma ciência contemplativa, né? Ou as pessoas que estudam Deus, né? Que é o estudo daquilo que independe da nossa vontade, tá? Então, tem coisas que... outra coisa, os fenômenos da natureza, né? Por exemplo, os fenômenos climáticos dependem da vontade dos homens? Talvez hoje um pouco sim, né? Mas muito não, tá? Uma tempestade, como ela se forma, né? Estudar, essa é uma ciência contemplativa, quando você olha para um determinado objeto, eu não posso fazer nada naquilo ali. Eu não me transformo, eu não produzo um objeto, mas eu posso aprender algo com ela, tá? Essas são as chamadas ciências teoréticas ou contemplativas. A noção de teoria, olha que interessante isso, pessoal. A noção de teoria é a seguinte para Aristóteles. Uma teoria para Aristóteles, ela é a descrição de um acontecimento no mundo. Não é o inverso, tá? Então, aquela história assim que, primeiro a gente vai estudar a teoria para depois a prática. Faz sentido em alguns, né? Tem um pouco de fundamento, mas não é bem assim que as coisas funcionam.
Para o Aristóteles, e de modo geral para a ciência contemporânea depois, o que acontece é o seguinte: primeiro você precisa saber como as coisas funcionam. Uma teoria é a descrição de algo que você vê no mundo, não é o inverso. Tá? Quando alguém elabora uma teoria, ela está escrevendo sobre algo que está acontecendo, que vê que é possível se perceber no mundo. Tá? Então, esses três campos, né, do conhecimento é que o Aristóteles vai... Essa divisão, ela persiste até hoje, pessoal. Né? O campo da ciência, ele é dividido dessa forma aí também. Tá? Então, ciências produtivas, ciências práticas e ciências contemplativas. Tá? Um conceito muito importante no pensamento de Aristóteles, pessoal, é o conceito de ação humana. Tá? Isso está muito ligado à noção de equilíbrio. Tá? Então, como eu falava antes para vocês, né, os seres humanos, eles se realizam somente na vida política. Tá? Mas, então, o que é a política para o Aristóteles? A gente já viu antes, né? A política é uma ciência prática, que se realiza na cidade. A cidade é o lugar, né? É o espaço público, espaço político, portanto, né? De um bem viver, né? É somente na cidade que eu vou encontrar o equilíbrio, a medida de todas as coisas, né? A cidade permite, então, por meio da sociabilidade, encontrar o meio termo entre os animais e os deuses. Né? Isso é uma explicação do Aristóteles, mas esse conceito de meio termo, tá? A justa medida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte, ó. Imaginem o seguinte. Vocês vão ter uma prova sexta-feira que vem. Agora, dia 9 de julho. Imagine que vocês terão uma prova. Imagine que a gente está presencial, no sistema presencial, e vocês vão fazer uma prova presencial em aula. Sexta-feira que vem. Tá? De uma disciplina com muitos conteúdos. Né? E aí vocês não estudaram nada para a prova. E vocês começam a estudar agora todos os dias, né? 7, 8 horas por dia. E vocês tentam estudar muito agora. E chega o dia, e aí vocês comem, não se alimentam bem, não dormem bem, ficam ansiosos, né? Ficam se concentrando somente nisso. Sexta-feira chega o dia da prova. Qual que vai ser o resultado da nota de vocês? Qual que vocês acham que vai ser o resultado? Vamos ver. Provavelmente não vai ser tão boa, porque a gente se esforçou demais durante o estudo e só ficou prestando atenção naquilo. Além de não ter feito o quê? Descansado um pouco? A vida tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sempre manter as coisas todas em equilíbrio, né? Vamos imaginar que essa prova fosse do conteúdo de um trimestre, né? Mas eu não prestei nenhuma atenção nas aulas do trimestre inteiro. Eu vou prestar atenção só nas aulas hoje. Aí, só na aula de hoje, ou dessa semana, né? Aí eu não prestei atenção nas outras aulas, eu não fiz os outros exercícios, eu não fiz as outras leituras, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer durante um mês. Daí agora, na última semana, eu vou tentar fazer tudo. Né? Qual que é o risco disso, ou qual que é a probabilidade, melhor dizendo, disso dar certo? Existe a probabilidade? Existe, né? Mas a possibilidade disso dar errado é muito maior do que se ao longo desse mês inteiro eu tivesse prestado atenção nas aulas, feito os exercícios, dormido bem, me alimentado corretamente, praticado uma atividade física, me relacionado com os meus amigos, não ter feito nada uns 2 dias da semana. Se eu tivesse levado o mês inteiro de equilíbrio, talvez eu teria que dar uma estudadinha agora um pouco mais próximo do dia da prova, mas eu não teria que estudar tanto assim, né, se eu não tivesse estudado nada ao longo do mês, tá? Do mês que passou. Então, é isso que o Aristóteles chama, né, de justa medida, de meio termo. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre os extremos, né? Eu tenho que fazer tudo de modo equilibrado. Onde que eu aprendo a fazer as coisas de modo equilibrado? Na cidade.
Mas não é na cidade, no sentido físico da cidade, pessoal, as ruas, a praça, né? Enfim, é a cidade no sentido da sociabilidade, de estar com os outros, né? E aí eu começo a observar, tá, mas teve uma pessoa que prestou atenção a aula inteira, o mês inteiro, né? Essa pessoa foi bem na aula. Eu não prestei atenção nada nunca. Será que eu vou ir bem na aula, né? Então, eu preciso do outro, preciso me sociabilizar. É nesse sentido que as nossas ações, elas sempre vão ser boas ações quando elas forem ações equilibradas, que eu encontre a justa medida. Talvez em algum momento eu tenha que estudar um pouco mais, mas talvez eu não precisaria estudar tanto agora nessa última semana. Talvez eu tive que perder aí umas 2 noites fazendo exercícios, revisando conteúdos durante o mês, mas eu não vou precisar estudar todo o conteúdo nessa última semana, tá? Então é nesse sentido que a política é uma atividade em que eu aprendo também fazendo, é uma atividade prática, né? No sentido de que eu estou sempre aprendendo por meio da sociabilidade. É isso que nos dá cidadania, né? O Aristóteles é talvez um dos filósofos desse período que mais discutiu as questões políticas, né? E que talvez mais reverbera no mundo atual, né? Então, para o Aristóteles, a cidadania é uma ação praticada em conjunto, né? Junto com outras pessoas, tá? Essa sociabilidade, ela gera um ethos. O que é um ethos, pessoal? Um ethos é assim, é aquela tua consciência, né? É aquele teu instinto de dizer, isso eu posso, isso eu não posso fazer. Eu aprendo isso junto com os outros. Ó, vou dar um exemplo bem simples também. Ó. Alguém tem um irmãozinho pequeno em casa? Eu. 4 anos, 5 anos. Vocês têm um irmão nessa idade? Eu. Quem que falou aí que tem? Fabrício. Fabrício tem? E aí, como é que ele é? Tu tem mais irmãos ou é só ele? Só ela. É uma irmã. É uma menina. E ela mora contigo? Sim. Ótimo. Assim, como é que é assim? Ela é bem tolerável assim no compartilhamento das coisas ou não? Depende. Se eu reparto com ela reparte comigo. Senão, não. Exatamente. Ela aprende junto contigo, né? É. Nessa idade, é a idade do meu filho quase. Meu filho vai fazer 4 anos agora em setembro, né? É a idade em que está desenvolvendo esse ethos, né? Esse ethos da sociabilidade. Por isso que nessa fase é importante a escola para essas crianças, né? É bem importante a escola, tanto que mesmo na pandemia, essa faixa etária da educação infantil é permitido aula, né? Primeiro porque eles se contaminam menos, né? E segundo porque é muito importante para o desenvolvimento humano dessa criança, né? A sociabilidade. Por quê? Porque é ali que quando a criança disputa um brinquedo, ela está, no fundo, ela está aprendendo a fazer o quê? A compartilhar as coisas, a se sociabilizar, a ver que o mundo não gira em torno das vontades dela. Imagine uma criança, Fabrício, imagina, é uma irmã, né, que tu tem. Imagina a tua irmã se não convivesse com mais ninguém, só ela, e todo mundo estivesse fazendo as vontades dela. Como que seria? Como que seria a probabilidade dessa criança ser? Uma criança, tem um nome até para isso. Vai ser uma criança mimada, né, gente? Uma criança mimada. E como que são os mimados? Os mimados querem como? Que o mundo seja... Por exemplo, tem os filhos únicos, né? A maioria que eles... Ainda mais assim, se não é... Tipo, agora na pandemia, o filho único que não tá estudando presencialmente. Vai ser um adulto mimado também. A tendência dos adultos serem mimados é eles serem pessoas extremamente autoritárias. Eles querem um mundo à sua volta que lhes sirva, tal como quando eles eram crianças, né? Ele se torna um adulto autoritário, né? Porque ele vai querer que façam como ele quer, façam tudo para ele, né? Não vamos generalizar, né? Dizer que isso é só o filho único, né? Podem ter pessoas, né? Que tenham comportamentos né? Que também sejam assim, tendo 2, 3, 10 irmãos, né? Mas a tendência é que possa acontecer isso, né? Então é por isso que a ideia de cidadania, antes ainda dela ser um direito, né? Que é o que a gente tem hoje, ela é uma ação prática que a gente aprende com os outros, né? E mais, o Aristóteles vai mais longe, né? A nossa plenitude de seres humanos, as nossas amizades, né? Elas são
é ali que você aprende a viver uma existência compartilhada, a conhecer as regras, né? Então, isso é cidadania para Aristóteles, né? A ideia é de você compartilhar espaços, aprender a se sociabilizar junto com outros, né? Lembram? Para Platão, vamos fazer aqui um paralelo, né? Para Platão, os outros são sempre a cópia da realidade, né? O mundo está lá no mundo das ideias, então a gente não precisa se preocupar tanto com esse mundo aqui agora, né? Por isso que a discussão, por exemplo, do que a gente fez na semana passada, que vocês estão lendo aí, da noção de justiça, né? O Sócrates, a resposta que ele vai dar é que deve existir uma ideia de justiça em si, né? Uma ideia de justiça que eu possa descobrir por conta própria, né? Diferente do que, por exemplo, os sofistas diziam. Os sofistas relativizavam isso, né? E o Aristóteles vai dizer assim, olha, a gente aprende as coisas vivendo com os outros. A gente aprende a ser cidadão vivendo a cidadania, compartilhando a existência, né? E isso, as regras, como eu devo fazer, como devo aprender, como que eu devo me comportar, como que eu devo compartilhar as coisas, isso eu aprendo também junto com outros, né? O que é isso que eu aprendo? Esse é um conceito muito importante do pensamento do Aristóteles, tá? Eu já vou encerrando aqui porque, né, a gente vai deixar algumas coisas para a próxima aula, tá? O Aristóteles, esse termo não é dele, né? Esse conceito, o conceito de frônesis. A frônesis, o que é a frônesis? É uma palavra grega que quer dizer aquilo mais próximo do que a gente pode dizer hoje, é a ideia de virtude. Ou melhor, também não é virtude. A frônesis é uma arte de saber escolher. É assim, ó, é aquilo que... Sabe quando a gente vai fazer uma escolha? Mas quando a gente tem que fazer a escolha, não é aquela escolha, que roupa eu vou botar hoje. Não é essa escolha. Mas é a escolha assim, bom, eu vou estudar ao longo do mês ou eu vou deixar para estudar só na última semana, às vésperas das atividades avaliativas. É aquilo que faz, que liga uma chave que me ajuda a fazer essa escolha. Isso é a frônesis. E a frônesis é a virtude da prudência. Ela é uma disposição da alma em praticar a virtude de deliberar. Então, é aquilo que me ajuda a deliberar a respeito do existente e do eventual. O que é o existente? É o que eu vou fazer agora. O eventual é, bom, diante de um fato inusitado, como que eu vou reagir, né? Porque às vezes é fácil a gente escolher aquilo que está sempre acontecendo e a gente tem já um critério para aquela escolha, né? Porque isso está sempre acontecendo. Mas, de repente, acontece uma coisa diferente, né? Por exemplo, agora, vou contar um caso bem rapidinho, né? Que tem a ver um pouco com isso, tá? Olhem só, vocês estão chegando agora no IFE, mas aconteceu um caso, na verdade são 4 casos, mas 2 casos que são bem pontuais e a gente teve que fazer uma reunião sexta-feira, os professores do Instituto, do curso de Informática. 2 meninas, olhem só que coisa interessante, 2 meninas formandas, né, elas eram da turma do 4º ano, são da turma do 4º ano do Instituto, do curso, de um dos cursos, elas conseguiram vaga, elas fizeram vestibular, conseguiram vaga na URGS, só que elas não terminaram o ensino médio ainda, o IFE não concluiu, em função da pandemia, né, ou seja, a pandemia é o eventual, né, e elas ainda não terminaram, mas elas fizeram um excelente curso, elas têm excelentes notas, né, elas estão, entre aspas, atrasadas em função da pandemia, né, para a conclusão do ensino. Elas deveriam ter se formado no final do ano passado, tá? E elas vão conseguir se formar agora, vão conseguir completar toda a carga horária, né? O calendário que o IFE montou vai permitir que elas concluam em setembro. Só que elas conseguiram vaga para a URGS. Elas foram aprovadas no vestibular da URGS. Só que a URGS tem um critério que eles têm que entregar a documentação de conclusão do curso até fim de agosto, se não me engano. Agora não tenho bem certo a data, mas é de julho. Fim de julho, tá? E aí, a gente teve que deliberar sobre isso, né? Qual que seria a atitude mais prudente? Era fazer com que elas concluíssem o curso junto com os colegas dela lá em setembro, ou que nós, professores, acelerássemos o processo para elas terminarem o curso agora e já poder entrar na URGS, né? Essa é uma escolha do eventual, né? O que deve, segundo Aristóteles, o que deve conduzir
nessa circunstância, é a prudência, né? Então, é isso que nos deve... Mas qual que é o critério que a gente vai usar, então, para isso? Olha, o que é o mais prudente a se fazer, né? Qual que é o mais correto, né? O que seria o mais justo a se fazer nessa hora? Qual que é a justa medida, né? O que vai gerar o melhor equilíbrio, né? Ah, mas os colegas vão dizer, eles vão terminar antes o curso. Tá, mas é por uma razão. Elas conseguiram uma vaga numa universidade renomada no país, nos cursos que elas queriam, né? Então, a gente pode fazer algo eventual. Ah, mas se um outro aluno pedir... Não, mas daí não pode, né? Se um outro aluno, num outro ano, fazer esse mesmo pedido, a gente vai aprovar elas, a gente vai acelerar o calendário delas, a gente vai fazer as provas agora para elas? Não vai fazer. Porque o existente, a prática sempre foi essa. Mas nesse caso, é mais ético a gente avançar, acelerar um pouco o processo para que elas possam concluir o curso logo e entrar na URGS, né? Bom, esse é um exemplo, então, só estou dando um exemplo, né, pessoal, do que é a frônesis, né? A frônesis, então, é essa virtude da prudência. É você saber deliberar diante do eventual, né, com certa pertinência, né, com certa... diante desse eventual, o mais correto é se fazer isso. E isso está ligado a uma noção dos gregos de areté. Areté é uma palavra grega que quer dizer o seguinte, né? É a virtude, a excelência num ser humano, será a disposição que o torna um bom ser humano e que também o fará desempenhar sua função bem, tá? A pessoa que aprende a decidir por meio, então, dessa virtude da prudência, com a frônesis, né, ela vai ser um bom ser humano. Esse é o critério de um bom ser humano. Não é você fazer sempre a mesma coisa. Às vezes, você precisa fazer coisas diferentes, né? Mas você precisa... Diga. Eu vou ter que sair da aula aqui, porque eu vou ter que ir no hospital. Daí, eu vou ir. Só quem é? Diga, por favor. Eu não escuto. Fabrício? Tá, depois eu registro a tua presença, tá? Pode ir lá, tranquilo. Eu já estou terminando também, Fabrício. Mais um minutinho. Tá, valeu. Obrigado pelo aviso. Então, a virtude de um ser humano não é ele ser assim, carola, né? Querer ser santinho, querer fazer as coisas certas sempre direitinha. Não é isso. Um bom ser humano não é isso. Esse não é um bom ser humano virtuoso. É claro que nós devemos fazer as coisas certas na maior parte das vezes. Mas, às vezes, nós precisamos fazer algo diferente, né? Porque existe algo, né, que é o eventual, né? Ocultar uma verdade, né? Esse é um exemplo clássico. Ocultar uma verdade, às vezes, pode ser algo necessário. Não é correto você sempre ocultar a verdade. Mas, eventualmente, você vai precisar fazer, tá? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Vou dar um outro exemplo fora um pouco, né, do campo das atitudes. Mas uma pessoa que quer emagrecer, ela entra num regime, né? Eu preciso perder tantos quilos. Você tem que comer mais salada, comer menos, comer quantidades menores, mais vezes ao dia e tal. Posso comer um sorvete, uma pizza? Posso. Não posso comer só sorvete e pizza. Mas eu posso, eventualmente, comer algo que, se eu comer muito, eu vou engordar muito, né? Mas, então, assim, essa capacidade de deliberar, né, que é o que Aristóteles vai chamar de frônesis, né? E o fim dela, né, é você encontrar a justa medida, tá? Encontrar o meio termo, né? Sempre o meio termo entre os extremos. Eu preciso me habituar a encontrar o meio termo. Essa é a noção central da virtude da prudência, né? E esse é o fim último da vida humana, né? Não é o mundo das ideias, como para Platão, mas é esse mundo aqui agora, é esse mundo horroroso que a gente vive. É nesse mundo que a gente tem que decidir as coisas. E a gente precisa aprender a decidir as coisas nesse mundo, né? Um bom ser humano e que desempenha bem a sua função, qual que é a sua função? É usar a razão, é ser naturalmente um ser político, né? Isso é o fim, a finalidade. Na próxima aula eu quero falar mais sobre isso, né? Nós temos uma finalidade, que é a nossa realização como seres humanos, né? E nós nos realizamos como seres humanos quando a gente faz boas escolhas, de modo prudente, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula
por aqui, e na próxima semana a gente vai fazer, a gente vai retomar alguns aspectos ainda do pensamento do Aristóteles. Essa semana eu vou liberar mais um questionário para vocês responderem também, já considerando aí as avaliações de vocês. Esse vai ser um questionário com correção automática, né? Como acho que eu já fiz um com vocês assim, né? E esse vai ter correção automática também, tá bom? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Próxima aula a gente retoma aí algumas ideias do Aristóteles, né? Para a gente já finalizar. Ok? Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Acho que não, tá tudo certo. Revejam a gravação depois. Eu vou disponibilizar mais uns outros textos e vídeos curtos para vocês assistirem e ler, tá? Mas também estamos aqui diante de um dos grandes filósofos da trajetória. Deixa eu fazer a chamada bem rapidinho aqui. Eu já registro a frequência de vocês. Hoje não está tão frio, né, turma? Eu estou vendo aqui no meu computador agora 14 graus. Como é que está aí? Rolante, Igrejinha, Taquara, Santo Antônio? Aqui pra mim, acho que tá marcando 10. Rolante tá em 10, no máximo 11. Nossa, tá mais frio que aqui. Tá marcando 12 aqui em cima. 12, Amanda? O meu aqui tá 14 graus. Aqui em Taquara Nossa, o meu aqui 10. tá 9. 9 graus, hoje tá friozinho. Vamos lá. Agro, primeiro ano. Parobé marcando 11. Parobé. Tá de Parobé, Bianca? Sério? No Google tá 9 aqui? No meu, eu sou de Parobé, né? E aqui tá 9 graus. No Google. Vamos lá. Agnes. Tô aqui. Alessandra. Tô aqui também. Aline. Presente. Amanda. Aqui. Cássia. Eu. Daniele. Eduardo. Tô aqui, prof. Érica. Aqui. Fabrício, tava aí, né? Pedi pra sair. Gabriel. Guilherme. Gustavo Machado. Gustavo Alves. Aqui. João Vitor da Silva. João Vitor Rodrigues. Júlia. Cauê. Como eu não ia Lavínia. participar, eu acho que o Gustavo me zoou. Presente. O Cauê participou? Não iria participar. Eu Sim. te avisei que o Cauê Tá não certo. poderia participar, porque Tá certo, tá bom. Obrigado, valeu. Eu que tinha me esquecido aqui. A Larissa não, né? A Larissa tá? Tá aí, Larissa? Lavínia. Acho que a Lavínia respondeu, né? Não. Presente? Leonardo? Luana? Luísa? A Luísa saiu, senhor. Saiu do IF ou saiu da aula hoje? Do IF. Ah, tá. isso Ela mesmo. Ela tá no SIG ainda. Luzângela? Maicon? Sora Losângela, tu tem certeza que é da A nossa turma? Rosângela do segundo, senhor. Eu ia dizer, porque ela não apareceu em aula nenhuma.
é que ela não tem, foi lançada, ela aparece no primeiro ano, porque em filosofia ela não fez a PNP. Ela está no segundo ano, mas ela ainda aparece aqui para mim. Eu sempre me esqueço desse detalhe, tá? Maicon? Não, né? Marcos Vinícius? Eu, aqui. Matheus estava aí? Natália? Natália? Rafaele? Rafaele estava, né? Rossana? A Rossana também foi o caso foi pro segundo. Soro, João Vitor disse que ele tá sem microfone. Qual João Vitor? Rodrigues? Vitor Batista da Silva. Tá. E o Matheus Souza também, senhor. Tá. Ambos estão presentes, mas estão sem microfone. Beleza. Tá bom. E a Sara? Ela já saiu. A Sara já saiu. Tá, beleza. Tainá? A Tainá não vai participar. Tá. Ela tinha cancelado a matrícula pelo que ela falou. Tá. E Wesley? Ok, pessoal. Wesley, eu acho que é do segundo também, senhor. É, Ô, senhor, é o tu mesmo não me caso. chamou. Quem é você? Bianca. Eu acho que deve estar É que você, Bianca, você está na turma do segundo. Então o teu nome aparece lá no segundo. Eu acho que é isso Então que deve ter acontece. acontecido a mesma coisa com fitossanidade, porque eu também tive que mandar e-mail para coordenação. Tu deve estar lá na turma do segundo ano. Eu vou dar uma olhadinha. Entre em contato comigo depois que eu vou dar uma conferida nisso, tá? Você deve estar provavelmente no segundo ano, né? Tu teve aproveitamento de APNP ano passado, né? Sim. Eu só não fiz a progressão. Beleza, tá. Não, então tá beleza. Tu deve estar em algum lugar, ele deve estar matriculado, tá? Certo, gente? Mais alguma questão, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Era isto. De minha parte, obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Boa aula. Boa semana. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Igualmente, prof. Até a próxima semana. Até mais. Fiquem atentos aí Fiquem atentos ao questionário que eu liberar essa semana, tá? Até mais. Certo, prof. Tchau, Um até a próxima. abraço. Se cuidem. Igualmente. Se cuidem também, prof. Valeu. Tchau.